Enxurrada de lama. Famílias ficam desalojadas em Taubaté depois do forte temporal que atingiu a cidade no fim da tarde de ontem. A água invadiu 18 casas no bairro São Gonçalo. Chuva histórica. Pindamonhangaba já registra neste mês o maior volume de água dos últimos 16 anos. São 427 milímetros no acumulado de dezembro. Droga na rodovia. Polícia Rodoviária Federal apreende 916 comprimidos de êxtase na Via Dutra, em Jacareí. A droga era transportada do Guarujá e tinha como destino São José dos Campos. 3 homens foram presos em flagrante. Movimento na rodovia nesta semana. Os motoristas já começam a seguir viagem em direção aos principais destinos para o feriado de Ano Novo. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. A gente começa o Band Cidade falando sobre o temporal que atingiu ontem em Taubaté no finalzinho da tarde e deixou 9 famílias desalojadas no bairro do São Gonçalo. Com a forte chuva, uma enxurrada de lama invadiu 18 casas e derrubou 12 muros. Esta manhã, a Defesa Civil avaliou a estrutura das residências que tiveram que ser interditadas. Equipes de limpeza também passaram o dia removendo lama do local. Este muro foi um dos 12 que caíram com a chuva de ontem no bairro São Gonçalo, em Taubaté. 18 casas foram avaliadas pela Defesa Civil nesta manhã. 9 famílias ficaram desalojadas e foram acolhidas em casas de parentes. É o caso da dona Luzia, que em 34 anos, como moradora daqui, nunca viu uma situação como essa. Não era para acontecer isso aqui. Não era, porque já teve águas aqui, bastante água, mas lama não. Nós nunca vimos lama nem lixo dentro da minha casa desse jeito, gente. Eu nunca vi, eu tô desesperada de ver tanto lixo dentro da minha casa. Eu não aguento isso de ver essa lixeira dentro da minha casa. O filho dela, que mora na mesma casa, lembrou do momento de desespero. Precisou quebrar a parede para escoar a água que chegou a mais de 1 metro de altura. Ele correu para salvar a família e o filho, um bebê com apenas 1 mês de vida. Quando eu ouvi o barulho da queda do muro, tremeu a minha cama. Aí eu me assustei. Quando eu fui olhar, já era tarde, a água já estava entrando pelo vitrô da minha cozinha. Eu corri, abracei a esposa, abracei o bebê de 1 mês, abracei o menino de 5 anos e saí pela chuva e pela lama, aquela chuva de lama. Quando eu cheguei lá fora, o meu portão não abria, porque era muito entulho, muita sujeira no meu portão. Mas eu consegui abrir. Quando eu consegui abrir, eu tropiquei em um dos entulhos que estava da sujeira e caí com meu filho no meio da lama, de 1 mês e 10 dias. Mas pela graça de Deus, uma vizinha que estava desesperada aqui do lado, ela viu que eu me perdi no meio daquele lamaçal e ela mergulhou no meio da lama e arrancou o filho do meu braço. Eu até feri o cotovelo na intenção de salvar a vidinha dele. E quando ela retirou ele, eu consegui me recompor e acabar de resgatar os 2 que ficaram presos na garagem. O dono desta construção perdeu todos os materiais e não sabe quando vai conseguir retomar as atividades com toda esta lama espalhada. Perdeu o cimento, a areia minha foi tudo embora, né? O cimento molhou tudo. Segundo os moradores do bairro, com a forte chuva de ontem, a lama desta obra desceu por este caminho e provocou muitos estragos para a população local. Funcionários da construtora responsável pela obra visitaram pela manhã o bairro. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram que analisa o ocorrido. A Defesa Civil também investiga a ligação do empreendimento com toda a tragédia no bairro. Muito preliminar a gente falar a causa de tudo isso, né? A primeiro momento a gente pode apontar o excesso de água, né? 50 milímetros no final da tarde para a noite é muita água num período acumulado. E existe uma obra aqui na parte de cima assim, da cidade que a Defesa Civil está fazendo todo o levantamento porque escoou muito barro, né? Então a gente acredita que possa ter sido esse problema sim, mas nada afirmando concretamente ainda. E agora a preocupação é com a previsão de chuvas para os próximos dias. O decorrer da semana a previsão é de chuva, né? Hoje pode chover 30 milímetros de chuva aqui em Taubaté, então a gente vai ficar aqui 24 horas monitorando o tempo todo. E olha, o acumulado de chuva em Pindamonhangaba este mês já é o maior registrado nos últimos 16 anos. Foram 427 milímetros até agora em dezembro. Para falar sobre esse dado que já é histórico e, claro,
preocupante. Eu converso com o secretário de Segurança da cidade, José Sodário Viana. Secretário, boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Band Cidade. Explica para a gente sobre esse volume de chuva, quais as precauções que a cidade está tomando. A cidade chegou a ter 90 milímetros no único dia, é isso mesmo? Boa tarde, Sodário. Boa tarde, para nós é satisfação poder trazer informações para todos. O município de Pindamonhangaba, ele vem apresentando um índice elevado de chuvas durante esse mês de dezembro, ultrapassando aí o índice histórico de 2009, que foi 370 milímetros. Esse volume grande de chuva tem provocado o encharcamento do solo e, com isso, ocasionando quedas de árvore, quedas de barreira, deslizamentos, alagamentos. E, com isso, a Defesa Civil ela vem atuando, monitorando esses pontos, auxiliando as pessoas moradoras dessas regiões atingidas e encaminhando também as demandas para a Secretaria de Obras e Planejamento e Meio Ambiente para a adoção das providências imediatas. Na semana passada, a gente acompanhou o drama de famílias da zona rural aí de Pindamonhangaba que tiveram muito problema por causa da chuva. A Defesa Civil está realizando lá um trabalho preventivo. Qual a orientação, secretário? A Defesa Civil, ela acionando, né, os demais órgãos, tanto da Prefeitura quanto aqueles que compõem o sistema da Defesa Civil, vem realizando as obras de recuperação, principalmente nos acessos as estradas rurais que chegam até o bairro de Piraquama, o bairro das Oliveiras, o bairro do Rodeio e os bairros adjacentes, no sentido de desenvolver um trabalho para devolver a via de forma transitável. Então, houve queda de barreiras, realmente, foram removidas essas terras e, com isso, restabelecido o trânsito naquele local. Mas estamos ao vivo pela internet com o Coronel Sodário. Travou, infelizmente. A gente vai tentar refazer o contato, trazer mais informações ainda nesta edição do Band Cidade. Uma mulher de 46 anos foi resgatada pelo grupamento de bombeiros marítimo na praia do Ubatumirim, em Ubatuba, nesta segunda-feira. Ela precisou ser resgatada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar depois de cair nas pedras, um local de difícil acesso. A vítima teve hemorragia pelo corpo e foi levada às pressas até o aeroporto da cidade. De lá, o resgate encaminhou a mulher para um hospital em Ubatuba. Voltamos a ter contato com o secretário, o Coronel Sodário. Agora sim, secretário, o contato restabelecido. O senhor estava explicando justamente a questão da liberação de acessos na região do Piraquama, bairros adjacentes, os mais atingidos. Hoje a maior preocupação está com desmoronamentos, tem famílias em áreas de risco. Como é que a Defesa Civil aí de Pindamonhangaba está tratando dessa situação? Com relação às estradas, o trânsito já foi restabelecido, tem vários pontos que estão sendo monitorados, tendo em vista esse índice de encharcamento do solo poder ainda provocar erosão e deslizamento de terra. Mas com relação a famílias, nós tivemos nessa última noite uma família atingida na região do Pouso Frio, que já é do lado sul, aqui de Pindamonhangaba, que houve realmente um grande volume de terra que ocorreu o deslizamento. Essas famílias já foram atendidas anteriormente numa primeira ocorrência e agora o município ele está avaliando a questão do apoio social através da assistência social do município. E a gente vai acompanhar e informar a população. Muito obrigado, Coronel Sodário, secretário de Pindamonhangaba, gentilmente nos atendeu. Uma ótima tarde, bom trabalho. Obrigado, estamos à disposição através do 199. Muito obrigado. Seguimos com o Band Cidade. Olha, um homem foi preso em flagrante por furto a um estabelecimento. Foi ontem em São José dos Campos. Segundo a polícia, o comerciante ouviu barulhos na parte do depósito e localizou um buraco no teto com uma mochila ao lado. Ao chegar ao local, a polícia flagrou o criminoso fugindo pelo telhado sobre os comércios e casas vizinhas. O homem foi localizado na parte externa de uma casa e com ele foram apreendidos ferramentas, uma cafeteira elétrica, uma impressora e uma panela elétrica. Agora você acompanha imagens ao vivo da cidade de Taubaté. 27 graus e tem possibilidade de mais chuva. O tempo está
Estranho nesse começo de tarde, apesar de um pouco de sol. Não passa de 27 hoje. Eu volto já depois do intervalo com mais notícias. 1 da tarde agora.